ela tem para fazer, mais ela é pontual. Uhum. É desse jeito, Valéria. Quanto mais coisa, mais a gente tem que ser rápida, senão o tempo passa. Mesmo. Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Agora sim. Deixa eu ver se tá aí grandão para vocês. Espera aí. Acho que agora foi. Boa noite, meus amores. Quem for chegando aqui já vai pegando o bonde andando. Nós estamos aqui hoje nessa segunda-feira maravilhosa, finalizando o mês de maio com essa aula maravilhosa que eu sei que é o calcanhar de Aquiles de toda psicopedagoga, que é sobre avaliação. Quero que vocês participem, que vocês perguntem, porque a aula ao vivo é para isso, para a gente poder trocar aqui, para vocês poderem construir esse raciocínio comigo. E hoje o meu objetivo aqui é trazer algo tão simples, que vocês não tenham, a partir dessa aula, mas nenhuma dúvida sobre o processo de avaliação. E aí eu quero começar trazendo essa provocação para vocês, né? A avaliação não começa na sessão, ela começa ali no primeiro contato pelo WhatsApp. Momento que a gente já vai ali conversando com os pais, já vai acolhendo, aquilo ali já é uma forma de conexão, né? A gente sabe o quanto é importante nos conectarmos com os pais, com a família, com a criança, para que eles possam se sentir verdadeiramente prontos para esse momento. Então, eu quero dizer para vocês que no primeiro contato ali, já pelo WhatsApp, a gente já tem aí um momento aí com a família. Outro ponto super importante, né, dentro desse contexto, é o quê? É o acolhimento, o vínculo terapêutico e a avaliação contínua, sendo que em todo o processo a gente vai ter ali as observações clínicas e o direcionamento funcional. Então, dentro do processo de avaliação, eu preciso estar atento a quê? Eu acolhi essa família, eu acolhi essa criança, eles estão verdadeiramente compreendendo todo o processo ali, eles estão seguros com a minha presença. Então, isso é algo extremamente importante. Outra coisa que a gente vai ter sempre em mente, vínculo terapêutico. Tudo que a gente está fazendo aqui no processo é para que esse pai, essa mãe, essa criança confie em mim. Por isso que a gente não começa já na primeira sessão aplicando teste para a criança. Então, a gente tem que criar ali um vínculo, um rapport com aquela criança, com aquela mãe. E o processo de avaliação, ele é contínuo, desde ali o primeiro até o último dia de avaliação, é um complementando o outro. Isso que quer dizer contínuo, né? Não é assim, faço um, pronto, acabou. Faço outro, pronto, acabou. Não, é um complementando o outro. E a observação clínica, né? A gente fala que o olhar clínico do profissional, ele é a maior parte de todo o processo. É o que você está observando, o que você está anotando. Isso é muito importante. E ter um direcionamento funcional. Eu não faço avaliação só para avaliar. Eu faço avaliação para que eu dê, a partir desse resultado, um direcionamento funcional que traga para essa criança avanços. Tá? Então, esses pontos são muito importantes para que a gente possa aqui entender esse processo todo, como que ele acontece e ter garantido que essa avaliação vai ser realmente uma avaliação muito bem feita. Segunda coisa, a avaliação não é apenas aplicação de teste, a gente tem que diferenciar teste e avaliação. Qual é o conceito de teste? Teste é aquele instrumento que eu aplico, que tem uma pontuação, uma escala, que eu vou saber se essa criança ela está dentro, ela está na média ou ela está fora daquilo que é esperado para a idade dela. Isso é teste. Agora, o que é a avaliação? A avaliação é todo o processo, minha gente. É o meu olhar, é o jogo que eu aplico,
é a fala que a mãe me traz, é o que o professor traz dentro de alguma entrevista que eu mando para a escola. Isso é avaliação. Então, a avaliação é uma coisa, teste é outra. O teste está dentro do processo avaliativo. E é uma construção de compreensão clínica. Tem ali a sua análise dentro desse processo. Então, eu coloquei duas coisas aí. Primeiro, essa folha azul, que a gente chama de habilidades cognitivas, que está dentro do nosso drive, né? Então, as meninas que estão chegando aí agora, eu vou dar acesso para vocês ao nosso drive. Nosso drive é aquele material maravilhoso que tudo que você precisa, que eu falo aqui dentro da mentoria, tem lá no drive, vai tudo para o drive. Então, essa folhinha de habilidades cognitivas, ela vai nortear a nossa avaliação. Então, eu venho aqui, olha, eu tenho que avaliar o planejamento dessa criança. Eu preciso avaliar a atenção dessa criança. De acordo com a queixa, eu vou olhar nesses retângulos azuis o que eu preciso. Eu posso precisar de alguns e não precisar de outros, a depender da queixa. Se a mãe falar comigo assim, nossa, Dani, o raciocínio lógico dele é maravilhoso, ele sabe tudo de matemática, mas na leitura ele está agarradinho. Então, o que eu tenho que avaliar? Raciocínio ou linguagem? Eu vou para a linguagem. Não precisa de eu ficar verificando, agarrada lá muito tempo com o raciocínio. Eu posso até dar um jogo ou outro para ver isso aí, para ver se o que a mãe falou realmente procede, mas eu não vou ficar agarrada muito tempo. Outra coisa que eu trouxe aí, o gráfico. O gráfico, ele é uma coisa que ele deixa o seu relatório visualmente mais bonito. Então, Dani, é bom que se faça um gráfico? Eu gosto, pelo menos um, eu gosto que tenha lá para deixar ele mais bonito. Dani, como que eu faço o gráfico? Aí tem muitas formas, né? Aí já é o pessoal mais da matemática. Tem gráfico que você faz de tabela, tem gráfico que você faz de círculo, tem gráfico que você faz através da própria correção. A Sirlene, eu vou até pedir para ela colocar lá no grupo, ela tem comprado baratinho algumas correções automatizadas que já sai o gráfico pronto. Dani, você recomenda? Eu gosto de ter um ou outro. Eu não vou pôr 3, 4 gráficos, mas pelo menos 1, 2 eu gosto de ter. Quem sabe criar isso lá no... não sei como é que chama o negócio, o programa que cria gráfico. Quem sabe criar, quem sabe coloca o nome aí no nosso... Excel. Isso, Arineide, maravilhosa! Quem sabe mexer com Excel, faz esses gráficos com o pé nas costas. Não é o meu forte. Então, eu falo assim, eu só perco tempo com aquilo que eu acho que eu dou conta, ou aquilo que eu quero aprender. Então, eu não sou muito desse negócio de gráfico, não. Eu facilito minha vida, compro o que eu tenho que comprar e resolvo lá o que eu preciso fazer, tá? E aí, a gente vem para essa parte aqui, que é o quê? A primeira etapa, que é o acolhimento da família. Isso aqui acontece antes da família confiar no processo, ela precisa confiar em você. Então, antes de você mostrar técnica, você tem que mostrar acolhimento, você tem que mostrar afeto. Quando que isso acontece? Na confirmação da anamnese. Então, você vai confirmar lá e vai dar as orientações. Olha, mamãe, para essa anamnese, nós vamos ter a presença apenas dos responsáveis, a criança não participa, você pode estar efetuando o pagamento no dia da sessão, então você, conforme as suas prioridades, você vai informar aqui para a família como que é. É ali no contato WhatsApp. Nossa, Joana, que bom que a gente vai estar junto amanhã às 15 horas. Vai ser um prazer estar com você, fazer essa anamnese. Seja bem-vinda, né, ao Centro de Desenvolvimento Evel. Eu sou a Dani Soares. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui nesse número à sua disposição. Vou passar, nesse momento, algumas orientações importantes para o nosso encontro de amanhã.
Gostaria de te pedir para trazer todos os relatórios, o laudo que ele, porventura, tenha. Traga também um caderninho de português para eu dar uma olhadinha. Tudo que você quiser de orientações importantes, você tem que mandar ali no dia que você for fazer a confirmação do dia e do horário da anamnese. Então, isso é antes. Isso já é o quê? Acolhimento. A gente já está aqui nesse processo de fazer com que a mãe confie em tudo que eu vou dizer. Nós temos também a pré-anamnese. O que é a pré-anamnese? É aquele momento que eu vou enviar para a mãe já confirmou o horário comigo, já recebeu as orientações, aí eu vou falar com ela, mamãe, estou te encaminhando aqui pelo Google Forms um questionário. Esse questionário, ele é importante por quê, meninas? Porque ele vai otimizar o tempo, ele vai direcionar a escuta, ele vai levantar hipóteses iniciais. Quando a mãe chegar para mim, eu já sei muita coisa da mãe. E isso facilita o meu bate-papo com ela. Isso facilita as coisas que eu vou fazer. Me dá uma previsibilidade. Então, eu mandei lá no nosso grupo e está escrito aí, para quem for assistir a aula depois, as minhas perguntas tá aqui nesse endereço aí embaixo, eu mandei no grupo. Então, isso daí é o formulário que eu faço para as mães responderem antes da anamnese. E isso facilita o meu processo, a minha discussão. Então, é bom. Dani, é obrigado a fazer isso? Não, gente. A mentoria, ela é tudo aquilo que a Dani usa na clínica, que a Dani já testou, já validou. Inicialmente não era essa. Eu melhorei, fui melhorando. Então, eu dou para vocês o filé do filé. Então, é a minha orientação que vocês façam assim. Mas não existe dentro da psicopedagogia, vamos dizer assim, ou da neuropsicopedagogia, algo que seja assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, os profissionais vão adaptando. E essa adaptação é a adaptação mais filé que eu trouxe aí para vocês. Tudo bem até aqui, gente? Está dando para entender? Dá um okzinho aí, qualquer coisa, vocês coloquem as perguntas no chat, pode abrir o microfone, pode falar. Outra coisa importante, olha que eu nem cheguei na anamnese ainda, é preparação e acolhimento dentro da sua sala, né? Dentro do seu consultório. Então, é bom ter itens simples que fazem a diferença. Uma água para o pai, um lencinho, vai que ele começa a chorar lá na sua sala, a organização do ambiente, o ambiente acolhedor. Eu, Dani, coloco um cheirinho na sala. Então, tem que estar tudo impecável. Eu tenho um cafezinho, vai ter lá uma xícara com um cafezinho para ele. Então, a gente vai colocando itens aí que traga o seu diferencial, aquilo que você quer fazer de melhor ali naquele momento para acolher aí, então, os pais dentro da sua clínica. E aí, depois, a gente vai para o tão sonhado dia, que é o primeiro momento aí, que é o momento da anamnese. No dia da anamnese, você vai fazer ali aquela entrevista com a família, aquele bate-papo. Lá na nossa plataforma Hotmart, tem várias aulas sobre anamnese. Hoje eu não vou falar sobre anamnese. Só sobre anamnese são horas de explicação. Então, quem não assistiu ainda, depois dessa aula, vai lá para a plataforma e vai assistir às aulas sobre anamnese. Combinado? Dani, mas eu cheguei hoje aqui como a Ellen, como a Kelly. Vai ter essa aula ao vivo? Vai. Mas pode ser que chegue aí um paciente para vocês amanhã. E aí vocês vão fazer anamnese. Então, já tem lá na plataforma como material extra para você já estudando quando você vier para a aula de anamnese ao vivo, você já vai estar craque aí dentro do processo de anamnese. Então, a anamnese é um tema à parte
E quem não viu tem que correr lá e ver aí as aulas. Então, vamos lá para o processo de avaliação. Então, feita a anamnese, a gente vai começar o ciclo de avaliação. Dani, em todos os casos, o que eu faço na primeira sessão? Vínculo terapêutico. Não vou dar teste na primeira sessão. Qual que é o objetivo da sessão? Trazer segurança para a família, segurança para a criança, conexão e fazer uma observação natural dessa criança. Qual que é a estratégia? Jogos, uma exploração, uma construção, uma interação. É isso que é a estratégia, tá? Dani, mas o meu paciente tem 7 anos e é TEA. É isso aí a primeira sessão. Ah, o meu paciente tem 8 anos e altas habilidades. É isso aí que é a primeira sessão. Não importa. A primeira sessão com a criança será sempre, independente da queixa, isso que está escrito aí. E aí, eu criei para vocês, para facilitar aí, essa folhinha que eu também mandei lá e que vai estar no nosso Drive, lá no nosso Drive, que foi uma folhinha de registro de observação da sessão de acolhimento, que é essa primeira sessão de vínculo terapêutico. Então, a gente vai pôr o nome da criança, piriri pororó, tem aí o objetivo, e você vai observar durante a brincadeira. Né? Como que foi a entrada na sessão? Ah, ela chorou, ela desregulou, ela entrou bem, ela ficou de boa, ela sentou onde eu pedi. Como que foram as escolhas espontâneas de brinquedo? Ah, eu deixei lá 3, 4 brinquedos, perguntei qual que ela queria, ela escolheu, ela pegou o primeiro brinquedo tal, e ela me falou por que ela gostava mais daquele brinquedo. Como que foi a interação da criança comigo? Como que foi a comunicação? Fala direitinho, não troca letras, se expressou corretamente. Então, cada casinha dessa tem uma coisa para você registrar durante a observação da primeira sessão do vínculo terapêutico, que é o momento de acolhimento da criança. Então, a gente dá para entender tudo isso que está aí? Aspectos sensoriais, né? Ah, essa criança, ela não consegue pegar em nada que é mole. Ah, a criança não quis sentar no chão porque ia se sujar. A criança pediu para lavar a mão 3 vezes durante o primeiro dia. Tudo isso você vai anotar. Deu para entender, meninas? Tá de boa aí? Se tiver dúvida, vocês vão trazendo. Eu tentei fazer aqui o rolê mais simples possível para vocês saírem daqui hoje dominando a avaliação. Então, uma criança segura, ela revela muito mais do que uma criança pressionada. E lembra que ela já vem de uma pressão escolar, de uma pressão da família, né, de resultados. Então, ali não é momento de pressionar a criança, é momento de trazer para ela toda segurança possível. Pronto, fiz a primeira sessão com a criança, respeitei ali todo esse processo de vínculo terapêutico. E agora, Dani, agora a gente vai passar para as sessões de 2 a 7, tá? Então, são 7 sessões com a criança. A primeira é o vínculo terapêutico e 2 a 7 são avaliações estruturadas para o processo de verificação de habilidades dessa criança. Dani, eu sempre faço avaliação? Sempre você faz avaliação, maioria das vezes. Quando que eu não faço avaliação? Quando a criança chega com avaliação feita há menos de 6 meses. Então, ela já foi no meu psicólogo, ela já fez a avaliação ali, a avaliação foi feita mês passado e ela chegou para a sua intervenção. Você precisa fazer nova avaliação? Não, você vai começar a intervenção. Mas se a avaliação já tiver 1 ano e meio, você vai fazer sua avaliação. E se ele não tiver avaliação, você vai fazer sua avaliação. E se ele tiver o diagnóstico de TEA, de TDAH, de qualquer coisa, mas não tem avaliação,
você vai fazer avaliação, tá? Deixa eu ver aqui que alguém fez uma pergunta. Deixa eu ver. Queria tirar uma foto da frase anterior. Vou voltar aqui, Sara, peraí, para você tirar. Aê, Sarinha. Tira aí, tipo, grande, aí, tira aí que a gente vai para a próxima. Ó, teve insight, gostou da frase, gostou da parte, tira foto, marque, coloque no seu Instagram, né? Lembre que a mãe que vai te contratar, ela está vendo que uma segunda noite você está aqui, né, fazendo aí todo esse processo de aprendizagem. Me dê exemplo de avaliação natural sobre a criança. Avaliação natural é aquela avaliação que você não está dando para ela o comando. Você está deixando ela brincar. Você fala, e agora? O que a gente vai fazer? Você não está ali falando, dando todos os comandos. No teste, você dá o comando. Pedro, agora a gente vai fazer essa avaliação. A tia Dani precisa que você risque cada pedacinho. Você que dá o comando. Avaliação natural, né? Ali o processo observação natural é quando a criança ela está fazendo de acordo com a vontade dela. Não tem ali uma orientação. Deu para entender, Marilda? Deu sim, obrigada. Ótimo. E aí, da 2 a 7, então, vai ser as avaliações estruturadas. Espera aí, Dani, só um minuto. A criança vai fazer o que ela quiser? Como é isso? Não entendi. Não, o vínculo terapêutico, a Marilda perguntou, porque, ó, deixa eu voltar aqui, onde que está essa fala que ela perguntou aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Olha lá, ó. Pronto, tá vendo aqui, ó? Aham. Na primeira sessão, que é o vínculo terapêutico, o objetivo é gerar segurança para a criança, ela se conectar com você através de uma observação natural. Aham. Não tem ali, Valéria, um teste para ela fazer. Agora você vai fazer isso. Agora você. Tá. É assim. Então, a observação natural é um momento, é uma sessão que ela vai poder ficar. Por exemplo, vamos supor que a menina chama Amanda. Amanda, o que você prefere? Hoje você pode escolher. A gente vai desenhar ou usar massinha? Aí, na hora que ela estiver desenhando, você vai deixar ela desenhar naturalmente. Você não vai falar assim, desenhe para mim uma casa com uma boneca. Você não tem comando. Tá. É o desenho natural. Ah, a gente vai brincar de massinha. Ótimo. Aí você põe a massinha na mesa e você começa a fazer o seu desenho, ela vai fazer o dela naturalmente. Você não vai falar o que ela vai fazer. Você não vai falar o cor que ela vai fazer, não vai ter nenhum tipo de comando. Tá. Deu para entender? Obrigada, Dani. Aí depois, então, dessa primeira sessão, que é para criar vínculo, a gente vai vir para a sessão de 2 a 7. Aqui vai começar o teste. Então, a gente vai ter teste, jogo ou teste e alguma atividade. Então, aqui vai ser tudo estruturado e tudo devidamente registrado. Não tem uma folha. Da sessão 2 a 7, você vai usar o seu caderno, a sua folha, e você vai anotando tudo. Sessão 2... A menina chegou assim, observei isso. Você que vai fazer sua anotação lá no seu caderno livremente. Mas tem que registrar tudo. Agora eu vou mostrar sessão por sessão o que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai avaliar da sessão 2 até a sessão 7? Olha aí o que a gente vai avaliar. A gente vai avaliar o que está dentro dessa folhinha azul. Olha como é que a folhinha azul é importante. A gente vai avaliar atenção, memória, linguagem, função executiva, habilidades acadêmicas e comportamento. Tudo dentro dessa folhinha azul aqui. É aqui que mora o boom da psicopedagogia. Não é fazer dever de casa, a gente desenvolve na intervenção habilidades cognitivas e a gente avalia habilidades cognitivas. Então, agora vamos ver como que isso funciona lá na prática.
Ó, vou ver um por um. Nós vamos passar um por um. Primeiro, a atenção. O que a gente vai avaliar na atenção? Foco, sustentação atencional, impulsividade. Nós vamos avaliar se é uma criança que fica muito distraída, se é uma criança que está o tempo todo precisando ser chamada. Olha, Pedro, olha aqui, Pedro. Vamos lá, ó, de novo, a tia vai explicar. Levanta toda hora, distrai, só quer prestar atenção naquilo que ela gosta, ó, seletividade atencional. Então, nós estamos avaliando isso na atenção. O que a gente vai usar para avaliar? Qual o teste que a gente vai usar? Nós vamos usar testes, por exemplo, como o teste de atenção, cancelamento e trilhas. Esse é o teste de atenção. Pode falar, lá no slide anterior, qual que era a última coisa lá? Deixa eu ver. Seletividade atencional. Tá, obrigada. E aí, aqui a gente vai usar esse teste. Dani, como que eu aplico o teste de atenção por cancelamento e o teste de trilhas? Lá na plataforma Hotmart tem uma aula de mais de 2 horas só sobre esse teste. Então, eu sei que é esse teste que é para atenção, eu vou para a plataforma estudar esse teste. Dani, e o material para aplicar esse teste? Onde que está, meninas? No Drive. Todos os materiais ficam no Drive. E todas as explicações, aulas, igual eu estou dando aqui, fica na plataforma Hotmart. Lá na plataforma tem uma parte só de teste, só de avaliação, tá? Então, esse é um tipo de teste para a gente verificar a atenção dessas crianças. Agora, vamos olhar quais os jogos, porque não é teste-jogo. Qual o jogo que eu posso usar? Eu escolhi 3, mas tem só esses 3, um monte de teste que você pode usar aqui para poder trabalhar essa atenção, cancelamento, essa atenção, né? Então, olha lá o jogo que eu pus como exemplo. Uno, cara a cara, jogo da memória. O que a gente vai observar? Controle inibitório, impulsividade, manutenção da atenção. Agora, nós vamos no chat aí, e eu quero convidar todo mundo, as minhas meninas mais antigas já sabem, vai escrever para mim aí nome de outros jogos que vocês conhecem que trabalham a atenção. Eu vou pôr o primeiro lá, ó. Lince. Lince é um jogo que trabalha atenção. Ué, que isso, gente? O trem aqui ficou doido agora, tá até... Ó. Tá escrevendo o que eu tô falando, gente? Em inglês ainda. Eu vou pelo menos em português para não poder ver. Ah lá, ele tá escrevendo tudo que eu tô falando. Misericórdia, como é que fecha isso? Ô, Dani, eu acho que você apertou um que tem CC lá embaixo, assim, ó, depois da carinha, que isso aí é legenda. Ah, graças a Deus que a Luciana sabia, porque eu nem sabia que eu tinha apertado aqui. Falei, misericórdia. Então, vamos lá. A senhora colocou cilada, jogo da velha, dominó, double, magic colo, veloci. Isso, muito bem. Então, todos os jogos, e tem vários outros que a gente vai ter aí, que vai trabalhar atenção, tá? Você pode escolher. Dani, vou escolher de acordo com a idade, de acordo com o que o menino gosta, você pode escolher. Então, atenção. Nós falamos sobre atenção. Cuca legal, isso aí. Agora a gente vai falar sobre a memória, que é uma outra coisa que a gente avalia dentro da neuropsicopedagogia. O que a gente avalia na memória? Retenção, evocação, memória operacional. Memória operacional, gente, é lembrar daquilo que aconteceu ontem, por exemplo. Onde que eu fui, o que eu almocei. Memória auditiva, a memória visual.
Eu mando os slides hoje lá no grupo e coloco lá no Drive também, tá? Então, isso aí é memória, que a gente vai trabalhar aí no segundo dia de avaliação. Quais são os jogos que eu posso usar para trabalhar a memória? Sequência de palavras e imagem. Eu posso usar reconto de história. Sabe aquelas sequências de história? Início, meio e fim. Posso usar aquilo. Jogos de tabuleiro, xadrez, dama, ludo, para trabalhar a memória de curto e longo prazo. Posso usar quebra-cabeça, que estimulam a memória visual e o reconhecimento de padrões e formatos. Então, todos esses jogos aí eu posso usar para trabalhar a memória. Tá? É aquele Ligue 4. E tem vários outros jogos que vocês têm aí no consultório de vocês que dá para trabalhar a memória. Eu gosto de vareta para trabalhar a memória, porque ele tem que memorizar quantos pontos vale cada cor. Eu posso usar para trabalhar a memória uma folha de perguntas, como, por exemplo, aí, ó, atividade entrando aí. Não é jogo e é atividade. Eu posso fazer lá uma folha de pergunta para ele. Qual é a sua idade? Qual é o mês que você nasceu? Qual é o nome do papai e da mamãe? O nome de 2 primos? O nome de 3 amigos da escola? Memória. Tá vendo? Stop, ótimo, Orineide. Stop é ótimo para trabalhar memória. Lembrar lá qual a cidade, qual nome de pessoa com M, cidade com M, fruta com M, é ótimo para trabalhar memória. Então, todos esses a gente pode usar. E tem outros mais lá que a gente pode usar para trabalhar memória. Então, agora vamos para os testes de memória. Qual teste eu vou usar para memória? Aí eu coloquei aí o teste de trilhas dos pequenininhos, lá do cachorrinho e do ossinho, que está lá na nossa plataforma ensinando como usar. E coloquei aí o Tolkien Teste, que é esse da caixinha, que também está lá na nossa plataforma ensinando como aplicar, como corrigir, e o Torre de Londres, que também está na nossa plataforma ensinando como usar, como aplicar, como corrigir, né, para que serve. Então, todos esses são da mesma coleção de livros aí que você pode aplicar para verificar a memória do paciente. O jogo também é uma ferramenta clínica. Então, tudo que a gente utiliza aqui de jogo, dentro desse momento, a gente está usando como ferramenta clínica. Então, vamos lá. Primeiro, atenção. Tem aula da Torre de Londres? Tem, Flávia, lá na plataforma. Tá lá. Tem aula, então a gente falou da atenção, falamos da memória, agora a gente vai avaliar o quê? Linguagem. Dani, sempre eu vou avaliar a linguagem da criança. Então, o que a gente avalia na linguagem? Compreensão, organização verbal, narrativa, vocabulário, consciência fonológica. E aí, a gente vai fazer uma avaliação com algumas coisas mais elaboradas e menos elaboradas, a depender da idade. Se eu estou trabalhando com uma criança de 7 anos, eu vou trabalhar uma compreensão de escrita de sílaba simples e canônica. Se eu vou trabalhar com um menino de 9, 10 anos, eu quero a compreensão de um texto. Entendeu? Então, você vai graduar a dificuldade de acordo com a idade, de acordo com a queixa da mãe. Mas sempre você tem que verificar como que está ali o processo de linguagem da criança. E aí a gente vai ver quais os jogos entram para a linguagem. Olha aí, ó. Eu coloquei nomeação de figuras. Coloquei... Opa, peraí. Deixa eu pôr grande aqui para vocês. Aí. Coloquei lá nomeação de figuras, produção narrativa, então linguagem, produção oral, produção escrito, então linguagem entra as duas formas. Os opostos, então se eu falar assim, ó, aí os opostos para trabalhar rapidez mental, facilidade de relacionar ideias, então eu vou falar assim, ó, agora a gente vai brincar de oposto. Aí eu falo grande, a criança fala pequeno, alto, baixo, gordo, magro. Eu fiz oral. Agora eu vou fazer com cartinhas. Eu mostro o gordo e ele tem que ir lá escrever magro. Eu estou vendo se ele tem a linguagem.
Comecei a fazer uma avaliação com a criança, deixa eu ver o que a Adri escreveu, de 7 anos, estou aplicando o IA. Está certo? Certo. Né? O IA vai vir ainda aqui, Dri, porque o IA não é na linguagem. O IA vai ser na leitura escrita, tá? Então, por isso que ele não apareceu aqui ainda. Estação de perguntas. Então, eu posso fazer perguntas para ele responder. Me fale 3 coisas que começam com a letra A. Me fale 3 bichos que voam. Então, é uma pergunta. Tem um jogo da estrela que chama Diga 5. Ele também é para essa área da linguagem. E a música dentro da linguagem. E aí a gente tem a Laís arrasando, ensinando aí muitas coisas sobre como usar a música na psicopedagogia. Então, música que a criança completa, música que você fala e a criança repete, igual, por exemplo, aquela da Xuxa. Tem uma cadeira, uma chaleira. Eu não sei cantar, né, gente? Porque o quê? Não sou boa nisso. Pode falar, Adri. Oi, Dani, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu amor. Deixa eu te perguntar, aí para as avaliações da 2ª à 7ª sessão, eu tenho que seguir nessa ordem? Não, isso aqui não é ordem, tá? Você tem que avaliar esses tópicos. Ah, entendi. Eu quero fazer primeira linguagem, eu quero fazer por última memória, eu quero fazer isso aí, não interessa, não. Aqui é aquela velha máxima, a ordem dos fatores não altera o produto. Ah, tá, entendi, então. Boa Obrigada, pergunta, Dani. Boa Obrigada. pergunta. Não tem essa ordem, tá, gente? É vocês que vão estabelecer aí. E aí a música, ela entra muito aqui dentro dessa ideia. Inclusive, na Jornada de Patinga vai ter uma palestra maravilhosa sobre isso, para mostrar como que esse cérebro aí ele vai cadenciar esse aprendizado através da música. E aí, dentro de linguagem, olha aí aparecendo os nossos queridinhos dos testes. Linguagem oral, todo mundo sabe que essa coleção aí, que tem o livro azul, vermelho, laranja, é a minha queridinha. Então, tem aí ele da linguagem oral, tem o PROLEC, avalia também a linguagem oral, e tem essa coletânea de testes psicopedagógicos que está no Drive, PROLEC está no Drive, a coleção está no Drive, tudo lá no nosso Drive, para vocês, não precisam comprar, né, nesse primeiro momento. Todos esses vão avaliar a linguagem oral. Dani, como que aplica o PROLEC? Como que aplica aí esses 3 testes? Tá tudo lá na plataforma, na aba de testes. Aí a gente vai para o próximo pilar, que é o quê? Leitura e escrita. Aqui que vai entrar o IA, leitura e escrita. O que a gente avalia na leitura e escrita? Gente, essa parte do que a gente avalia, ela é importante para a hora que você for fazer seu relatório. A hora que você for fazer seu relatório, você vai falar sobre fluência, sobre compreensão, sobre ortografia, sobre decodificação. Todos esses termos que você avaliou, você vai levar esse termo para trazer autoridade lá dentro do seu relatório. Então, eu trouxe aí os jogos que a gente pode usar dentro de leitura escrita. Olha lá, fichinhas de acordo com a imagem, o jogo da forca que eu tenho, eu adoro. Esse outro aí também, que é uma delícia de apertar as letrinhas, forma palavras, mexe letras. Então, tudo que é de palavra, de texto, todos esses vocês vão poder usar aí dentro da leitura e da escrita. Eu acho que esse é o que a gente mais domina, né? E aí a gente tem também os testes, e esse outro jogo aí que eu coloquei aí, questões de compreensão de teste. Gente, essa é uma caixinha que eu vou falar, quem não tem, compra, porque ela é tão baratinha e ela é ótima para os meninos maiores, tá? Então, eu coloquei aí os instrumentos. O PROLEC vai avaliar leitura, compreensão, leitora, processo da leitura, tudo dentro desses testes, desses jogos, a gente vai estar avaliando isso aí, tá? Então, olha lá, outro teste para avaliar leitura escrita, ditado e produção de texto. O que a gente vai avaliar no ditado e produção de texto? Troca fonológica, processamento auditivo, escrita espontânea. Esse aí é um outro livro também nosso, que eu indico, que eu uso para essas questões linguísticas, né? Tá aí. E agora mais testes para essa questão de leitura escrita. O IA, o TDE,
tem o TDE 1 e 2, está lá na nossa plataforma, e esse outro aí, avaliação da compreensão leitora de textos positivos, esses são para os meninos maiores, também dá para a gente usar ele aí na leitura escrita. Todos os testes estão na plataforma, tem que estudar, maratonar teste lá. E aí, depois, a gente vai para a próxima habilidade, que é a matemática. E a gente vai avaliar raciocínio lógico, noção numérica, resolução de problemas, cálculos, né? Então, tudo aí você pode avaliar. Jogos que a gente usa para avaliar matemática. Material dourado, hora do roxo, cilada dos números, vareta, dominó, e coloquei jogos até criados aí, ó, trilhas, esse outro aí de abrir e fechar, que os meninos adoram, porque tem um movimento, aquele outro lá de rodar, multiplicar e colocar ali um número marcando para ver quem vai ganhar, o bingo, todos jogos super fáceis da gente ter, todos eles vão estar avaliando isso. Quais os testes que a gente vai usar para matemática? Promate, o TDE 2 e leitura escrita e aritmética. Esse, que é o livro 3 daquela coleção, ele tem leitura escrita e tem aritmética. Então, dá para você usar de todos aí, trazendo para o seu processo aí avaliativo da matemática. Depois da matemática, a gente vai para a função executiva, onde a gente vai avaliar planejamento, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, organização, tomada de decisão. Quando a gente fala de função executiva, a gente pode usar a torre de Hanoi, que a gente vai avaliar o planejamento e a resolução de problema. A gente pode usar também a Torre de Londres, né? Porque todo mundo sabe que a Torre de Londres, ela veio da Torre de Hanoi e ela usa mais ou menos a mesma, avalia mais ou menos a mesma habilidade. Tem esse livro laranja aí que eu tenho, ele é verde, o cabelo da menina que é laranja. Avaliação de linguagem e função executivas em crianças, ele é muito bom, super indico. E tem embaixo aí o livro azul, que é para a função executiva, que é da mesma coleção do livro vermelho, do outro que eu mostrei, que é aquela coleção que eu falo com vocês que ela é realmente muito boa. Qual jogo que eu vou usar para a função executiva? Ó, essa caixinha é outra caixinha. Uau! Dessas que eu falo assim, tem que ter essa caixinha aí, função executiva. Ela tem todos, lá dentro, todas as cartinhas, avalia e trabalha a função executiva. E aí eu coloquei ali Double, coloquei o Tetris, coloquei o Quebra-Cabeça Genial, coloquei qualquer jogo de montar o cilada. E eu gostei muito que a minha filha mandou para mim, dentro de desenvolvimento cognitivo, função executiva, quanto menos coisa um jogo faz, mais o cérebro trabalha. Então, todo jogo que não é estruturado, que você põe a peça na mão da criança e ela vai criar blocos lógicos, o Tangram, que ela tem que criar, que ela que vai construir ali o processo, organizar o planejamento, o pensamento dela, ele vai trabalhar e vai trazer mais função executiva para a criança. Gente, vamos lá, até aqui. Vocês estão caladinhos porque está entendendo ou está com dificuldade? Ah lá, a Auri colocou que está entendendo, ótimo. Arinei, vocês falam aí comigo, hein? Pode perguntar, eu quero que vocês saiam daqui hoje, como é que fala? Expert em... Poxa, gente, o trem quer baixar, não. Expert em avaliação. Peraí, gente, eu estou melhorando o ar, que está calor aqui agora. Bom, e aí tem o Portage, né? O Portage, eu falo que ele é um amor à parte, e aí eu vou colocar para vocês aí sobre o Portage. O Portage, ele é diferente dos outros testes, porque ele é um instrumento utilizado para avaliação do desenvolvimento infantil. Então, ele vai verificar as habilidades já adquiridas, as habilidades em desenvolvimento, as habilidades em atraso e as habilidades que precisam de intervenção. O Portage tem lá no nosso Drive, ele foi tirado desse material aí, chama Manual do Inventário Portage Operacional. O livro é esse. Só que nós temos lá
ele só a parte que a gente vai usar para avaliação. Então, o Portage, ele vai trazer, olhem aí para vocês verem, ó, a gente vai avaliar tudo isso, ó, linguagem, cognição, socialização, autonomia e desenvolvimento motor. Então, são 5 áreas do desenvolvimento que ele vai avaliar. Então, só o Portage, você vai gastar 5 sessões. Então, se eu quiser usar o Portage para avaliar a linguagem, eu posso, mas eu não preciso usar o outro que está lá. Se eu quiser usar o Portage para avaliar ali o desenvolvimento motor, eu posso. Eu não preciso de usar outro para avaliar motor. Se eu for usar ele, eu vou usar ele. E eu posso usar ele para avaliar tudo. Essas 5 áreas. Posso. Ele é usado para qual idade? Cada teste desse tem uma idade, gente. Nessa aula, não era meu objetivo falar de cada teste, qual idade, porque isso já tem na plataforma. Meu objetivo é mostrar para vocês como que a avaliação, o raciocínio da avaliação é fácil. E ele é sempre o mesmo raciocínio. O que muda? O teste que eu uso, o jogo que eu uso, isso vai mudar. Ele vai avaliar as habilidades funcionais da vida real, não apenas o desempenho como um teste. Então, o Portage ele tem essa pegada um pouco diferente. E aí, para cada item desse ali, ó, linguagem, cognição, socialização, autonomia, desenvolvimento motor, eu vou usar um dia. Então, o segundo dia é para linguagem. O terceiro dia é para cognição. O quarto dia é para socialização, porque são muitos itens a ser avaliado. É para criança de 0 a 6 anos, tá? Então, vocês vão usar para essas idades. Cada teste tem uma idade. Então, a gente vai respeitar ali a idade que fala para cada criança. Bom, depois que eu fiz todas as 7 sessões, eu vou ter que fazer agora a devolutiva. Antes de dar a devolutiva, eu vou fazer o meu relatório. Então, lá na plataforma, a gente tem aula só de relatório e a gente tem aula só de devolutiva, tá? Como que você faz o seu relatório e como que você faz a sua devolutiva. São 2 coisas diferentes. O que eu falo para vocês? Ao fazer o relatório, você vai ter que fazer um relatório muito bem feito. Temos modelos de relatório meus lá no nosso Drive, que você vai olhar. Através da leitura do meu relatório, você vai ter uma ideia de como você vai construir o seu. Lá tem mais de um relatório, são vários. E o tempo que você vai construir o seu relatório, eu sempre falo assim, peçam ao pai 15 dias. Então, se eu terminei hoje de fazer a 7ª sessão com a criança, eu vou falar com o papai, então agora, daqui 15 dias, eu vou agendar a devolutiva. Por que 15 dias? Para eu ter um tempo para poder... para que eu tenha um tempo para eu poder construir esse relatório para depois dar a devolutiva. Ô, Flávia, agora que você escreveu, saiu tudo em inglês. Traduz aí para nós, pode abrir o microfone. Oi, eu não escrevi não, hein? Meu Deus, o trem que agora deu pau, peraí. Peraí, Flávia, que o negócio aqui deu... Aí, voltou. Ai, deu aqui, mas deve ser que você entrou, deve ser isso. Vamos lá. 2 perguntas aqui. A Kelly me perguntou, Dani, esses testes são mesmo feitos pelas neuropsicólogas? Vamos lá. Tem teste, Kelly, que é só para neuropsicólogo. Eles são restritos. Esses que eu estou mostrando aqui não são testes restritos. Todos esses que tem na nossa plataforma, você pode aplicar, tá? Qual o teste que só o neuropsicólogo pode aplicar? O teste de QI, só ele pode aplicar, não tem nenhum teste de QI que a gente possa aplicar. E tem testes lá de função executiva, tem teste que só o neuropsicólogo pode aplicar. Os que eu estou mostrando aqui, todos você pode aplicar.
Sanou a dúvida ou quer falar alguma coisa, Kelly? Pode abrir o microfone. Não, a minha dúvida era essa, justamente por causa das crianças que são atendidas no projeto que eu te falei, algumas estão sendo encaminhadas para a neuropsicóloga para fechar um diagnóstico, alguns que estão com TDAH, suspeita do TEA, ou suspeita de altas habilidades, estão indo justamente para essa profissional. Então, por isso que eu queria saber a diferença desses centros. Nós podemos fazer avaliação neuropsicopedagógica, ou psicopedagógica, faz parte do nosso processo de atuação, e sempre quando ele vem com uma avaliação feita por um neuropsicólogo, se tiver 6 meses, eu valido, porque eu não vou submeter a criança a todo um processo. Mas Dani, eu falo que eu sempre gosto de avaliar, de ter o meu olhar, porque o olhar do psicopedagogo, ele é completamente diferente daquilo que o neuropsicólogo se atende, porque ele não tem a nossa vivência educacional. Então, por isso que eu falo que é sempre bom a gente avaliar. Mas se acabou de fazer uma avaliação, a gente não vai avaliar de novo. A Lu colocou aqui, né? Estou com uma criança de 9 anos que não consegue pronunciar as dificuldades com R, né? Com TRA, com DRA. O pior é que a escola não percebeu nenhuma dificuldade da criança. Lu, isso acontece. E aí, nós percebendo, dentro do processo de avaliação, a gente vai relatar isso. E após a avaliação, quando a gente estiver fazendo a intervenção, o ideal é que a gente sempre vá na escola, né, mostrar que a gente observou, que a escola, porque a escola, gente, ela vai ser a última, às vezes, a identificar, porque são muitos alunos na sala, né, às vezes o professor ali não viu, ou às vezes aquela escola, as crianças são tão atrasadas que aquilo ali nem é uma dificuldade importante para o professor. Por isso que a avaliação e a intervenção no 1 a 1 ela é importante. O trabalho nosso como os especialistas em aprendizagem, ele é muito importante. E a gente precisa validar, né, isso aí com os pais, com as crianças, ali dentro do processo da escola, isso é muito importante. Então, depois do relatório, é que eu vou fazer a sessão de devolutiva, que é para os pais, a criança não participa. Aí, ali eu vou, né, mostrar para o pai, apresentar para o pai tudo aquilo que eu observei. Então, eu vou organizar as minhas informações, eu vou direcionar dentro do meu relatório qual a intervenção que a criança precisa, eu vou dar clareza para a família do que eu encontrei, eu vou pedir 15 dias entre a última sessão de avaliação e a entrega. Lá na plataforma, a gente tem todas as orientações sobre devolutiva, como vocês devem fazer. E aí, vocês vão ver lá. Pode perguntar, Keila. Boa noite, meninas. Boa noite, Dani. Boa noite, meu amor. Que prazer estar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Dani, é o seguinte, como eu já passei um pouquinho, né, por esse percurso, então, assim, vejo seu olhar um pouquinho, assim, diferente, a sua forma de trabalhar da que eu estou trabalhando. Mas estou gostando muito da sua, porque eu estou achando ela mais simplificada. Que bom! Isso é uma característica, tá, Keila? Oi. É uma característica minha. É tanto que lá chama Centro de Desenvolvimento Evel. Evel significa leve. Então, em tudo que eu faço, eu tento trazer assim, um olhar mais simplificado, porque eu acho que é no simples que o resultado mora. Sim. Ei, Dani, o seguinte, eu até ficava um pouco, assim, preocupada dentro das primeiras sessões, né, do período de avaliação, porque eu faço em 10. E aí, eu acabava ficando muito apertado. Por quê? O que eu vi aí que eu faço, e aí você, né, me orienta na questão sobre as provas operatórias, a EOCA e a visita escolar. E aí, eu não vi aqui dentro da sua parte da avaliação. E aí, é obrigatório, igual as provas operatórias, elas, né, são bem extensas. Então, se depender da idade, elas acabam tomando também mais tempo. E aí, Dani, o que você me diz? Então,
As provas operatórias, elas vão entrar, se o profissional quiser, Dani, é obrigado a fazer a prova operatória? Não. Então, ó, eu coloco a prova operatória a depender daquilo que a mãe me traz como dificuldade, como queixa, eu coloco aqui, ó, dentro dessa parte aqui da matemática, tá? Então, raciocínio lógico, noção numérica, resolução de problema, cálculo, aqui que está a prova operatória. Por que eu não coloquei aqui? Porque com a experiência eu consigo simplificar esses processos e ver todas aquelas questões das provas operatórias, eu consigo ver em outras situações dentro do consultório. Né? Porque eu acho a prova operatória grande, extensa, demora muito tempo, e quase não vem para mim, Keila, alunos, crianças com dificuldades na matemática. É raro vir descalculia. É raro, tá? Então, quando vem, eu vou colocar ela ali dentro daquele processo. EOCA. EOCA, ela tá aqui, gente, ó. Olha onde que mora a EOCA. Tô voltando aqui para mostrar para vocês. Ó, olha aqui onde que mora a EOCA. Lá no vínculo terapêutico. Lá no vínculo, na segurança, na conexão, na observação natural. Eu vou colocar lá. O que é a EOCA? Gente, para quem não conhece, a EOCA é uma caixa que você vai organizar. Vou até colocar aqui para mandar para vocês uma explicação da EOCA e uma explicação da Piagetiana. E aí, se você consegue colocar a mesma ideia, o mesmo processo dentro aqui, você vai fazer ela de forma mais simples, mais rápida. Então, eu vou ver se a criança sabe apontar um lápis, eu vou ver se a criança tem autonomia, se ela tem... Isso tudo você vai ver durante o processo de avaliação por inteiro. Eu vou ver se a criança pega uma folha, se ela tem iniciativa. Tudo isso vocês vão ver durante o processo de avaliação que você estiver fazendo ali com jogo, com isso, com aquilo. Então, eu não me atenho muito a essas duas, que eu acho que elas são assim... que eu consigo inserir ela dentro do todo de uma forma mais, vamos dizer assim, mais leve, mais natural, mais produtiva. Aí, bom, outra coisa que ela me perguntou, e da escola? Eu gosto de ir à escola depois da minha avaliação. Por que eu gosto de ir na escola depois da minha avaliação? Vou justificar. Eu posso ir durante o processo de avaliação? Posso. Aí da escola pode estar inclusa aqui? Posso. Vai que eu estou com uma dúvida, que eu fiz o meu processo de avaliação, que eu não cheguei a uma conclusão, que não está aparecendo com diagnóstico nenhum, e eu preciso ir na escola. Eu vou. Mas isso também é uma coisa que quase não acontece. Eu consigo decifrar dentro da queixa do que eu aplico, ali com as minhas observações, eu consigo chegar a um diagnóstico ali, a uma sugestão de diagnóstico, que a gente não vai dar o diagnóstico, a gente vai fazer uma sugestão de diagnóstico, eu consigo chegar a essa sugestão de diagnóstico em 90% dos casos. Dani, mas e se tiver um caso que você ficou com dúvida, antes de fazer meu relatório, de fazer minha devolutiva, eu posso solicitar a mãe. Mamãe, olha, eu preciso, para fechar aqui a minha leitura clínica, agendar um horário com a escola, e aí eu vou na escola, para ver o que é professor, para tirar minha dúvida e tal. Quando eu já tenho ali a minha conclusão, eu já estou pronta para fazer o relatório, eu não vou na escola, eu vou na escola para a intervenção. Porque aí, antes da intervenção, eu indo na escola, eu já levo para a escola todo o meu parecer avaliativo, já levo para a escola todas as orientações que eu preciso, sempre na perspectiva de que a escola ela é minha parceira, de que eu estou ali para servir a escola, para servir o professor, para ajudar dentro daquele processo e fazer com que a criança caminhe. Então, eu vou nessa perspectiva, ou na última, ou depois que eu fecho ali todo o processo. Entendi. Entendeu, Keila?
Entendi. Muito obrigada, E Dani. aí, Keila, o que eu quero te falar aqui? Não vai ter um certo ou um errado, vai ter aquilo que você entende que funciona mais para você. Uhum, Isso sim, faz mais sentido para mim, isso traz mais resultado ao processo. sim. Igual eu aprendi no protocolo dessa forma, Dani. Mas eu peguei uma paciente que a mãe, ela já tinha passado por outra psicopedagoga e ela não conversou com a psicopedagoga, ela não gostou dela. Quando a mãe chegou com ela para mim, a mãe falou assim: ela não vai conversar com você. Eu falei, vai, pode trazer que ela vai. Então, o que eu fiz? No meu protocolo, entende-se que eu tinha que fazer a EOCA com ela, né? Aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou fazer só um momento de interação com ela. Eu preciso que ela se abra comigo. Então, eu não trabalhei com ela a EOCA nesse momento. Eu fiz um momento mesmo de criar um vínculo com ela. Então, depois que eu fiz a anamnese com a mãe, eu fiz o momento do vínculo com ela. Então, eu não apliquei dessa forma, igual você falou, né? Porque senão a gente... Esse vínculo, Kelly, para mim, ele é mais importante que todas as coisas. Ali você ganha criança, você ganha mãe, você não tem outra forma. O afeto, segundo a neurociência, ele é aquilo que abre o caminho para a aprendizagem. Então, eu não faço nada antes de conquistar meu paciente. Ele tem que me amar naquele primeiro dia. Ele tem que sair dali, tipo assim, que dia que eu volto na Tia Dani? Aliás, ele tem que sair assim todos os dias, mas especialmente no primeiro dia, que ele está inseguro, ele não me conhece, ele não tem nenhuma relação comigo. Sim. Tá? Então, eu faço bem assim. E aí, Kelly, vou voltar a falar aqui, meninas, não é que tem um jeito certo e um jeito errado, né? Tem, aqui na minha mentoria, eu passo o jeito que eu faço, que funciona, que me fez triplicar meus faturamentos, que me fez ter uma agenda cheia, construir minha clínica. Então, eu faço do jeito que... foi esse um dos motivos pelo qual eu vim para a psicopedagogia, para eu ter autonomia intelectual. Então, eu tenho um método, eu tenho uma forma de trabalhar, eu explico isso para a mamãe acredita no meu potencial, compra a minha ideia e eu só vou. Sim, adorei. Obrigada, Dani. Nada, amor. Denise, você quer perguntar, meu anjo? Oi, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Cheguei aqui um pouquinho atrasada hoje. Ô, Dani, eu só queria aproveitar aqui, assim, que a gente está falando sobre a devolutiva, que eu também não sei se é hora de perguntar, mas enfim. Para quem, como eu, não cobra um pacote fechado de avaliação, eu não cobro um pacote fechado de avaliação. Eu cobro a sessão, um preço mais alto pela anamnese, e aí depois tem a devolutiva. E eu cobro a devolutiva. Você cobra essa devolutiva? Sim, faço nada de graça. Ninguém aqui está autorizado a fazer nada de graça, hein, gente? Porque você não recebe nada de graça, nada de graça. Então, ó, eu também, assim como a Denise, eu não cobro pacote por avaliação. A anamnese minha é 240, todas as outras são R$200. Todas, intervenção, avaliação, devolutiva, tudo R$200. Eu resolvi não fazer esse pacote porque, às vezes, acontece da criança... Oh, gente, me perdoa, tem um cachorro aqui latindo. Para, rápido. Às vezes acontece da criança precisar de mais sessões. Crianças que são mais difíceis de criar vínculo. E, Denise, sabe que eu não cobro? Assusta o pai. Ó, vamos fazer aqui, deixa eu ver quanto que sai a minha avaliação, ó, só para vocês verem, assusta, ó. Eu também acho que assusta. Vão ser 8 vezes 200 mais 240, R$1.840. Eu acho que o pai fala assim, o quê? 1.840. Ele vai pagando ali por sessão e nem vê, já tá pago. Entendeu? Exatamente. Então, essa aqui e a gente também... então tá bom. E aí, gente, além daquilo tudo que eu coloquei ali, a gente vai fazer também a avaliação dos aspectos emocionais e comportamentais. Isso aqui é a nível de observação. Não tem teste, nós não somos psicólogos, mas a gente vai verificar isso aqui, ó.
Ele tem tolerância à frustração? Como que é o processo dele diante da ansiedade? Ah, ficou roendo unha, ficou muito ansioso. E agora, tia? E agora, tia? Qual que é o próximo? Tia, o que a gente vai fazer? Tia, você tem que anotar isso aí. Autoestima, não, eu não sei. Não, essa aqui também eu não sei. Não, tia, isso é muito difícil, eu não sei. Tia, eu não quero fazer autoestima. E qual é o vínculo dele com a aprendizagem? Ele gosta, ele fica feliz, então a gente vai observar isso. Pode falar, Mirelle. Dani, Fala, eu amor. também faço como vocês, eu não falo o valor fechado, né, da avaliação. Eu falo que eu vou fazer uma avaliação para eu saber como conduzir, né, e tal, a criança. Aí, mesmo sem eles saberem que eu estou fazendo essa avaliação, depois desses 10, 12 dias, eu chamo os pais e faço a devolutiva? Ou só Então, vou falar sobre o pacote? não, eu não faço o pacote, eu cobro por sessão. Mas o pai sabe que eu estou fazendo a avaliação. Eu falo com ele, papai, ó, e aí isso aí, Mirelle, vai trazer autoridade para o seu processo. Você vai falar com ele, fez a anamnese, você vai falar, olha, pai, a partir de agora eu vou fazer 7 sessões com a criança. Essas 7 sessões é um processo avaliativo. Eu vou verificar, eu aviso tudo na anamnese. Isso Tá, mesmo, Denise. Na e assim- anamnese, eu explico para o pai e falo com ele, por que que eu preciso fazer um processo avaliativo? Porque eu tenho que verificar, de acordo com ele, com a idade dele, com aquilo que ele dá conta, porque aí depois a minha intervenção vai ser, ó, chuchu, beleza. Ele vai, ó, conseguir evoluir rápido. Isso, eu explico, eu faço isso mesmo. Aí agora, no caso dele já chegar testado por uma neuropsicóloga, né, dentro de 6 meses, Aí eu não faço. então, mas e aí eu tenho que fazer uma devolutiva ou eu já falo que eu já vou entrar com Não. intervenção? Aí você fala com o pai, pai, olha, como a avaliação acabou de ser feita, eu vou validar essas informações e vamos partir para o processo de intervenção. Tá, eu não preciso chamar os pais para a Não. devolutiva, né? Não, porque a devolutiva quem deu foi quem fez a avaliação. Sim, e aí depois de quanto tempo que eu já estou com a criança fazendo a intervenção, que eu devo chamar os pais? 3 meses. A cada 3 meses, a gente vai dar para o pai um retorno. Ah, tá, cada 3 meses, então. 3 meses. Certo, obrigada. E aí volto a falar a mesma coisa. Dani, tem que ser 3 meses? Não, é o que eu faço, tá, gente? Tudo aqui que eu falar com vocês na mentoria, vocês vão sempre ter esse olhar. A Dani está passando o melhor que ela faz, que ela aplica hoje, que funciona, que dá resultado. Não. Ah, mas Dani, eu quero fazer de 4 em 4 meses. Pode. Tá? Não, Dani, Eu já porque- testei mais tempo, já testei menos tempo. Menos tempo fica muito rápido, mais tempo parece que o pai fica muito sem saber o que eu estou fazendo. Porque aqui, o que acontece? Eles ficam na porta. E aí eles querem todo dia um feedback. E aí fica aquela coisa curta. Eu dou um feedback todos os dias, só que eu dou feedback bem assim, superficial. curto, né? Olha, mamãe, hoje foi ótimo, ele ficou super engajado. Ponto. Isso, né? Então, tô no É coisa caminho. boba. Nossa, mamãe, hoje ele estava super feliz. Nossa, a gente brincou até. Até a próxima sessão. Tchau. Ah, então tá. É mais ou menos isso mesmo, é o que eu tô falando. assim. Não fico explicando. Ó. E se ela ficar me perguntando demais, eu falo assim, mamãe, ótimo, vamos agendar uma data para eu poder te dar esse retorno. E ela vai pagar pela sessão. Ah, então eu cobro por isso. Cobra. Ah, Mirelle, você eu não cobra estava cobrando. hora trabalhada. Nada é de graça, nem injeção na testa. Tá, eu não estava cobrando, não. Não, aí ele desvaloriza o seu trabalho. Acha que você é a tia da escola que não cobra. É verdade. Obrigada. Aí, ó, vamos observar durante o processo. Ah, ele evita a tarefa, ele desiste muito rápido, ele busca ajuda, ele reage com irritação, ele aceita a correção. Tudo isso são observações que a gente faz aqui dentro do nosso trabalho, tá? E aí, uma última coisa que vocês vão também avaliar e observar é o processamento sensório-motor, né, que é muito importante dentro da parte de cognição. Então, a gente vai avaliar coordenação motora, organização espacial, lateralidade, percepção visual.
E aí a gente vai usar essas estratégias, ó, recorte, cópia, desenho, coordenação motora fina, grossa. E aí a gente eu uso, né, esse livro aí, é um protocolo de observação psicomotora, que foi dentro da minha especialidade de psicomotricidade, foi o que eu mais gostei para nós da área da psicopedagogia. Dani, onde que está esse livro? Dentro do Drive. Tem esse livro lá, tá? E aí vocês vão pegar daqui o que vocês precisam para fazer essa avaliação aí da psicomotricidade. Combinado? Então, tá lá dentro do Drive. E aí tem um outro livro que eu tô querendo indicar para vocês também. Deixa eu pegar, ele tá até aqui, peraí que eu vou pegar. Esse aqui, ele é mais caro, tá, gente? Então, assim, não precisa comprar agora. Ele não tá no Drive, porque, olha, ele é muito grosso. E aí, ele é um livro que ele traz tudo sobre avaliação na psicopedagogia. É o Papa Manuel Sanches, né, da avaliação psicopedagógica. Tudo isso que eu estou falando com vocês, eu tiro também daqui, né, desses conceitos, dessas ideias. Então, o teste não fecha diagnóstico sozinho, ele é uma ferramenta dentro do raciocínio clínico, né? Isso é uma frase do Manuel Sanches, que eu tirei desse livro. E a gente precisa ter essa noção. E, além de tudo, a gente não fecha diagnóstico, nós da psicopedagogia. O que a gente faz? A gente tem uma sugestão de quem que vai validar isso aí, quem que vai dar o diagnóstico? O médico. Essa é uma função dele. Ele usa o nosso relatório, por isso que eu falo que o relatório é muito importante para poder fechar esse diagnóstico. Na neuropsicopedagogia, até o brincar pode gerar informação clínica, né? Eu falo que é até mas especialmente o brincar, porque a gente vai estar ali observando e trazendo isso como uma parte clínica. Bom, meninas, me contem. Vou até fechar aqui um pouquinho parar de compartilhar, só para mim ouvir vocês. Dúvidas, perguntas, deu para entender, ficou mais fácil, tá dando para vocês verem a avaliação aí agora, me conta. Quero tirar uma dúvida, Dani. Pode tirar, Elô. Então, aquelas habilidades, né, que você até colocou lá. A folha azul. Atenção, memória. Parece que em cada sessão eu trabalho uma daquela linha. Para eu poder chegar na 8ª sessão, no caso, para eu poder fechar mais ou menos. Eu vou analisar a memória na outra linguagem. Ah, tá. Cada um é um teste e um jogo. Um teste, um jogo ou uma atividade, né? Por exemplo, eu vou usar o stop. O stop não é um jogo que eu tenho ele físico, eu vou fazer na folha, então é uma atividade. Ah, tá. Era só isso. Ô, Dani, você vai mandar esses slides lá no WhatsApp, né? Vou baixar ele aqui agora e vou mandar para vocês. Que eu parei de copiar. Não precisa de copiar, não, amor. Mais perguntas? Dúvidas? As meninas que estão há mais tempo aí na mentoria, ficou mais simples, mais fácil de entender? Demais. Perfeito, adorei. Ai, que bom. Eu fiquei assim, gente... viu, Dani? Eu falei assim, gente, eu tenho que achar um jeito fácil. Eu acho que eu estou falando, mas as meninas precisam entender assim, de um jeito mais fácil possível. Então... Ô, Dani, lá na plataforma também, nos vídeos que você coloca, esclarece muito. Ah, que bom. Eu ia falar isso, Dani, como eu comecei no finalzinho de março, eu maratonei muito, eu não estava atendendo ninguém. E aí eu comecei essa semana, né? Hoje eu fiz uma anamnese, e o jeito que você falou, com as aulas que eu assisti, foi simplesmente a cada hora que você falava, eu lembrava se a aula era isso, aquilo outro, assim, o que eu anotei. Então, assim, casou para mim, minha mente está assim, confiante. Ótimo, isso aí, é isso aí. E aí tem algumas coisas que a gente tem que pegar lá, por exemplo, tudo que está lá no Drive, às vezes vocês têm que pegar e colocar logo de vocês, tirar isso, é essa parte que vocês vão fazer. E salvar tudo no computador de vocês, né, gente? Então, assim, vai colocando aí, vai organizando. A Flávia, que é como é que fala? Minha luz lá no Drive, Flávia, me socorre aqui, porque... até coloquei ela lá como editora, porque para organizar lá, para vocês terem todo esse material de vocês lá.
tá? Então, vocês vão pegando de lá, vai pegando lá e colocando aí. Bom, então, já que vocês não têm mais dúvida, deixa eu só compartilhar que essa última partezinha que eu quero colocar, que é a nossa... Como é que fala? Opa, que é o nosso... agenda do mês de junho, porque o quê? Tô rápido, como diz a Valéria, tô rápida no gatilho. Ó, olha aí a nossa agenda. Então, ó, no mês de julho, eu coloquei aí que a gente vai ter aba na prática, né? Eu falei que eu vou dar uma aula sobre aba para psicopedagogia, trazer algo bem assim simplificado, embora vocês já tenham um curso meu de aba na prática, mas vou trazer aqui para vocês. E dia 8/6, que é segunda-feira, um hot set tira dúvidas. Então, esse mês de junho, o tira dúvidas vai ser aqui. Para quê? Para que eu salve as dúvidas como aula, porque muitas das dúvidas que vocês trazem é a dúvida de todo mundo que vai vir entrando depois. Então, tragam dúvidas para a gente tirar aqui, tragam casos clínicos para a gente discutir aqui. Então, vai ser nesse dia 8/6. No dia 9/6, na terça-feira, ó, dedinho no ombro, estou fazendo 49 anos, quase 50. Falei, vou colocar esse aniversário, que eu tenho que comemorar muito 49, porque de 50 para lá, hein, gente? Será que eu vou dar conta? Então, e aí, dia 22/6, na segunda-feira, às 19h30, vai ser a aula com a Ana Iris. Ela falou que ela está preparando algo maravilhoso e não deu o nome ainda, então deixei aqui que ela falou que ia trazer uma novidade do Instagram para vocês. E dia 27/6, agora é o convite especial, Jornada da Psicopedagogia, aqui em Patinga. E aí, como é meu aniversário, eu falei que esse aniversário eu tenho que fazer tudo diferente na jornada. Eu também nunca dei cupom da jornada com preço diferente para vocês, não é, meninas? Toda vez vocês pagam um inteirão lá. Dessa vez, eu coloquei no primeiro lote um cupom de presente para vocês, que a Ana Iris vai trazer lá no grupo. Então, você vai colocar a palavra lá, não sei que palavra que é, e aí o preço só de quem é minha aluna de mentoria vai ser diferente, vai ser mais barato. E vai ser aqui em Patinga, então, dia 27. Dani, mas eu falo igual a Flávia, né? A Flávia mora lá, não dá para vir, eu sei. Mas quem é daqui, né, da região, BH, não tem desculpa, é um pulo, né, Denise? Né, Valéria? Pega o trem lá e vem, porque vai ser, assim, uma jornada muito bacana, muito bacana. Bora, Denise! Ai, como é que ela chama? Dessa vez eu vou, Adri. A Isabel tá vindo também. Eu também vou, tá? Eu tô de carro aí, ó. Eu já tô aí. Isso. Valéria Então, e Denise, vamos juntas. Ó, a Adriana vai vir. Porque, gente, como é que fala? É um evento presencial, e o presencial é implacável, né? É diferente. E não vai ser nada igual às outras jornadas que já teve. Então, estão todas muito convidadas. Mirelle, dá seu jeito agora, hein, Mirelle? Da outra vez, a Mirelle quase que foi para Belo Horizonte, agora a Mirelle vai vir para Ipatinga. Ai, Dani, queria tanto, mas não sei se eu consigo, tá muito longe. Aí, dia 27, convence o marido com beijinhos. Pode deixar. Então, vai aí ser tá na Eve? Vai ser no Eve? Não, vai ser lá naquele hotel. Porque não cabe, né, Valéria? Lá fica mais cheio, assim, lá cabe umas 20 pessoas no máximo, estourando. Mas quem vem daqui da mentoria, isso é só para mentoria, tá, gente? A gente vai lá na sexta-feira, vocês podem chegar, eu apresento tudo para vocês. No sábado, depois lá também da jornada, a gente pode passar lá para vocês verem, conhecer as salas, tirar foto, pegar ideias. A gente pode fazer isso também. Da outra vez eu fiz isso com as meninas, foi muito legal, né? Com a Valéria, com a Denise. Então dá para a gente fazer isso aí. E aí é isso, queria já deixar aqui o convite para esse mês de junho. Arineide, vem! Arineide lá do Rio de Janeiro.
Vem, Arineide, para cá, pega o ônibus aí, minha filha. Mas... Ei, Arineide? Vou ver. Vai ser mexida aí agora, né? Vem embora. Você vai gostar de mim. Dani, eu vou sair porque eu tô passando mal hoje, passei mal o dia todo, tá, Dani? Vou dar uma saidinha, tá bom? Beijo. Mas meninas, bora para nossa foto. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Todo mundo aparece aí na foto. Cara de bonita. Oi, Índia, sua câmera hoje tá mais bonita, tá? Ô, Dani, eu já ia falar de você. Eu contando recurso aqui em casa, usando computador velho, eu falei, não é possível. Agora eu mudei. Se eu consigo colocar todo mundo, eu tenho que colocar todo mundo nessa foto aqui. Peraí. Deixa eu arrastar. Sabendo colocar. Aê, acho que eu coloquei agora. Muito bem. Apareceu todo mundo aí? Natália, Josi, Ellen, Keila, aparece aí pra foto. Ah, consegui. Eu tô com a neném aqui dormindo no colo. 1, 2 e valendo. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se abre. Abre aí, Keila. Ô, Dani, aniversariante do mês tem desconto na jornada? Tem, vai ter que ter desconto, hein? Oba! Bom saber. Boa! A mesma idade da Dani, quase o mesmo dia. Gente, hoje estou com medo de fazer 50. 1, 2 e foto! Aê! Vou mandar lá no grupo. Todo mundo que postar coisas lá, me marquem que eu vou repostar vocês, tá bom? Meninas de Belo Horizonte, eu tô indo, hein? Vaga no carro. Aê, boa! Isso aí! Meninas, muito obrigado pela participação, pela presença. Beijos e até a próxima. Obrigada. De nada.